Esse momento nunca é legal, sabe? Tem uma expectativa. Como ele vai começar a falar, né? Fica muito parado, olhando assim. Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Desculpa, irmão. Eu estou acostumado. Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Amém? O presbítero Enéas falou sobre sofrimento, sobre graças a Deus que ele fez. Muitas vezes nós esquecemos de expressar isso no nosso modo de viver. Viemos cultuar, na final, o Deus que nos guardou e protegeu, não é verdade? Viemos adorá-lo em espírito e em verdade, viemos entregar nossa alma, nossos cânticos, erguer as mãos a Ele. Isso também tem que expressar numa coisa externa. Quem não me conhece, me chamo Jackson, eu sou seminarista da Silva Jardim, na congregação Betel, ali no Campo Comprido. Só que o objetivo não é me apresentar, é nós ouvir a palavra do Senhor. Te convido a abrir em Jó 42, por favor, do verso 1 ao verso 6. Certamente o texto não é desconhecido para você. Nós temos, assim como muitos textos bíblicos, nós temos ele em alguns versículos decorados, mas tem certos momentos que nós esquecemos, né? Esquecemos de aplicar em nossa vida, esquecemos de lembrá-los no sofrimento, nas angústias. E esse texto aqui de Jó, ele se refere já ao final de uma batalha que Jó teve, sofrimentos, dores, doenças, e é um texto que cabe muito bem nós lembrarmos diariamente nos sofrimentos que nós passamos, as dores que nós passamos. Vamos ler a palavra do Senhor? Acompanhe comigo lá. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vamos orar ao Senhor. Grande, poderoso, maravilhoso Deus. Deus santo, Deus bendito, Deus que tem todo o poder em suas mãos. Nos encontramos agora como igreja, diante do Senhor, para ouvir a sua palavra, para ouvir o que o teu Santo Espírito tem a ministrar a nós, como igreja, como pessoas que carecem de ouvir a sua voz. Sabemos que não estamos aqui para agradar homens, não estamos aqui para satisfazer egos, mas para ouvir o Senhor. E que o teu Santo Espírito venha aplicar a sua palavra em nosso coração e nosso entendimento. Que nos ajude a viver de uma forma vitoriosa, gloriosa, através da obra de Cristo Jesus. Seja conosco, Pai, te peço, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós conhecemos o hino 107 do nosso inário, ou não? Vocês lembram o hino 107? Não precisa cantar, é só lembrar, tá? Esse hino ele tem uma história muito bonita por trás da composição dele. Vocês me perdoam meu inglês não é bom, tá? Mas o nome do irmão era Horácio Spafford. Eu não entendo inglês. Esse é um irmão que nasceu em Nova York. Ele era um advogado. Ele se converteu ao evangelho através da pregação do D.L. Moody, um evangelista. E ele era um presbiteriano e tinha um gosto especial por música. Um advogado bem estabelecido financeiramente, que nasceu em Nova York, mas se estabeleceu em Chicago. E um pouco antes do grande incêndio que teve em Chicago, a história nos diz sobre esse incêndio, ele fez um grande investimento em uma certa área de Chicago. Exatamente onde ele fez um investimento financeiro pesado, aconteceu um incêndio. Esse incêndio matou 226 pessoas. E um pouco antes desse incêndio, esse nosso irmão Spafford, ou Horácio, ele tinha perdido um filho. E nesse incêndio, ele perdeu 4 filhas. O irmão se reergueu como cristão que era, no sofrimento, perca financeira, perdeu 4 filhos no incêndio, já tinha perdido um filho antes. Ele resolveu com a sua esposa de viajar, de tirar um tempo, 2 anos depois do incêndio, tirar um tempo de refrigério, de descanso para a sua alma. Marcou um dia com a sua esposa de levar... irmãos, perdão.
Ele marcou com sua esposa, as 4 filhas morreram depois, perdão, eu me confundi aqui. Tinha perdido um filho e no incêndio ele perdeu perca financeira. Aí, com o tempo, ele quis viajar com refrigério com a sua família e mandou a sua esposa, com quatro filhas, à Inglaterra. Só que ele não pôde viajar junto com elas por causa de um compromisso que ele tinha, por causa das questões do incêndio. E nessa viagem que a família fez, aconteceu um naufrágio. E aqui sim, as 4 filhas deles morreram. Então ele tinha perdido um filho, teve a sua perca financeira no incêndio, e no naufrágio 4 filhas faleceram. Um tempo depois, quem sobreviveu do naufrágio chegou à Inglaterra, ao país de Gales, mais especificamente, e a sua esposa mandou um telegrama para ele, dizendo: viva, porém só. Então ele acabou de receber a notícia que perdeu as suas 4 filhas. Esse irmão, ele parte no navio em encontro à sua esposa, que estava só lá em País de Gales, e quando chega perto do lugar onde já tinha naufragado o navio, ele começa a ver aquela cena e Deus o inspira a compor o hino que nós conhecemos como hino 107. Claro que nossas traduções em português não ajudam a trazer a essência do hino, porque nós cantamos, né, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Você percebe nesse hino como Deus é tremendo, porque o nosso irmão, diferente de mim, certamente, depois de todo esse sofrimento, essa dor, essa perca, ele consegue compor um hino tão lindo, que depois de muitos anos ainda toca os nossos corações. Eu não sei como você canta esse hino, mas você devia refletir quando cantar ele. Engraçado que o refrão, né, ele diz o seguinte, em inglês: está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. É interessante, irmãos, que o Deus que consolou Spafford, o Deus que cuidou dele naquele sofrimento, e o Deus que permitiu que as suas filhas falecessem no naufrágio, o Deus que permitiu ele perder o filho, o Deus que permitiu ele ter perca financeira, é o mesmo Deus hoje. É o Deus que está operando em minha vida e em sua vida. É o Deus que controla o nosso respirar, o fio do cabelo que cai da nossa cabeça. Um pregador algum dia disse o seguinte: o cristianismo é subida ao Gólgota e lá uma cruz nos espera. Nós somos chamados para carregar a cruz. Jesus nos chamou não para uma religião, uma vida confortável, mas sim para padecer por seu nome. E Ele sabe tudo o que acontece conosco. Infelizmente, porém, nós vivemos uma época que tem uma conhecida teologia da prosperidade, que nos ensina que quando nós temos sofrimento, é porque nós estamos em pecado. Ou se há alguma coisa ruim, é porque nós abrimos brecha para o diabo. Eles distorceram a questão do sofrimento da ideia bíblica para confortar, para ser conforme o que eles pensam de sofrimento. Então eles começam a dizer que se você está sofrendo, não sei se você passou por isso, eu já passei por isso, eu já ouvi isso, porque quando eu tive meu segundo filho, irmãos, nós passamos uma época muito difícil na nossa vida, onde tudo que me restava era orar, e muitas vezes eu não tinha o que dar a comer para o meu filho. O meu filho menor, se vocês conhecerem ele é bem parrudinho, ele é bem fortinho, ele foi criado no mingau de farinha de mandioca. Deus nos sustentou. E tudo isso nos fez a estar aqui hoje. Eu não tinha pensado em botar um sermão, mas eu quero dar um exemplo aos irmãos do como o sofrimento pode nos conduzir. Em 2016, eu tive um problema familiar e financeiro muito grande na minha vida. Eu morava em Joinville. Muitos não me conhecem, eu morava em Joinville. Naquela decisão, eu e minha esposa não sabia mais o que fazer, decidimos fazer a loucura de se mudar para Timbó, Santa Catarina. E lá foi que conheci a teologia reformada, conheci a igreja presbiteriana, e hoje estou aqui para agradecer ao Senhor, para louvar o Senhor, para servir ao Senhor.
E a mesma coisa que nós não tínhamos mais para onde ir. Chegamos ao fundo do poço. Deus nos reergueu para a glória dele. Entretanto, tem muitos hoje que distorcem a teologia, a ideia de sofrimento para o contrário, dizendo que você sofre porque Deus não tem controle sobre isso. Você sofre porque Deus é limitado no seu poder, Ele vai até onde você deixar. Eles entendem que se um cristão está em sofrimento, é porque Deus não tem poder para cuidar do seu cristão. E o que nós vemos em Jó é exatamente ao contrário. Jó, começo do livro de Jó, mostra que era um homem íntegro, desviava do mal, reto aos olhos de Deus. Interessante que quem falou que ele era reto e íntegro foi o próprio Deus, aquele que sonda o coração, sabe todas as coisas. Jó era alguém que servia a Deus de um tanto coração, cuidava de sua família na adoração, cuidava que os seus filhos estivessem justificados diante do Senhor. Era um homem um crente verdadeiro. Só que de repente ele vê tudo isso que ele tinha como base sólida desmoronar. Os seus bens são destruídos, ele perde tudo. Tudo que ele tinha base financeira sumiu. Depois ele perde tudo a sua família, seus filhos e filhas morreram. E você acha assim, chegou no ponto, né? Não tem mais dinheiro para comprar comida, não tem mais quem sustentar também. Não foi só isso. Daqui a pouco ele vem com doenças, chagas. Diz a Bíblia que ele se coçava com caco de telha, né? De tanta coceira daquelas que faziam. E vai além. A sua esposa é daquelas irmãs abençoadas, né? Bem contrário ao que Provérbio nos orienta, que não ajudou a sustentar o lar, não foi a mulher virtuosa ao lado dele. Aconselhou ele a abandonar a Deus e apenas largar a sua vida para a morte. Aí você pensa, então tá, mas ele tem amigos. Aí quando chegam os seus amigos para consolar ele, eles ficaram 7 dias quietinhos. Abençoado. 7 dias não abriram a boca. Que bênção. Quando abriram a boca, misericórdia. Então, Jó estava só abandonado, sozinho, no sentido humano, nossa visão daqui para lá, né? Sem recurso financeiro, sem filhos e filhas, a sua esposa contra ele, doente e sem amigo para o consolar, que o ajudasse. No final da sua vida, então, no final da história de Jó, ou quando Deus restaura a sorte de Jó, Deus muda a sorte de Jó, é o que nós lemos agora, Jó 42, onde, quando Jó busca uma resposta definitiva do porquê do sofrimento, do porquê passar por tudo que ele passou, sendo um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Um homem que adorava o Senhor, que entregava as suas ofertas a Deus, um homem que era fiel ao Senhor. Quando ele busca essas respostas, nós chegamos no texto que nós lemos. E esse texto nos leva a entender 3 atitudes de Jó frente ao que ele entendeu de como Deus opera. O que nos faz a seguinte pergunta, meus irmãos: será que o sofrimento sempre é coisa ruim para nós? Será que tudo que nós passamos de dor, sofrimento, desespero, angústia, tristeza, choro, será que sempre é ruim para nós? Eu tenho certeza que você vai dizer, e você pode não dizer agora que está na casa de Deus, pode não pensar isso, mas amanhã, quando o problema chegar, você vai pensar que é. A resposta que Jó nos dá é exatamente ao contrário. É que o sofrimento tornou-se bênção. Sofrimento tornou-se benéfico para Jó. Vamos lá no texto. Então, o sofrimento é uma bênção. Por quê? Porque primeiro, olha o verso 1 e verso 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Porque quando nós estamos em sofrimento, quando nós estamos em dor, certamente lá nós reconhecemos uma das principais doutrinas da Bíblia, que Deus é soberano, que Deus é onipotente, que Deus pode todas as coisas. Eu estava conversando na IBD lá da congregação hoje sobre isso, o quanto essa doutrina ela confronta o nosso ego, porque nós queremos ter o controle da nossa vida, nós queremos dizer o que vai fazer amanhã. Você que certamente já fez planos para a semana,
Você já marcou compromisso, quarta-feira eu estou lá, sábado vamos tomar um café. Mas quando Jó passou pelo sofrimento e pela dor, a primeira coisa que ele reconheceu é que Deus é soberano, Deus é onipotente, Deus é todo-poderoso. Veja lá a parte A do verso 2. Bem sei que tudo podes. Vocês sabem muito bem que quando coloca o tudo, se você acrescentar qualquer coisa, o tudo já tornou-se inválido, certo? O contrário de tudo é alguma coisa. Nesse caso é tudo. Deus pode tudo. Deus pode controlar a sua vida, Deus pode cuidar de você. Por exemplo, se você foi no mercado, foi na farmácia, foi no posto de gasolina, se você foi no posto de saúde, você foi visitar a sua mãe, se você foi no parque com a sua família, Deus não guardou você? É o mesmo Deus que pode nos guardar quando viemos para a casa do Senhor. E muitos dos nossos irmãos estão esquecendo isso. Deus pode tudo. Foi uma das primeiras coisas que Jó reconheceu. Ele reconhece que Deus tem poder para fazer tudo, aquilo que em sua perfeita sabedoria e vontade Deus deseja fazer. E o segundo ponto que ele reconheceu na parte B do verso 2 é: nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Quando Deus manda, quando Deus decreta, quando Deus escreve, ninguém apaga. E Ele já fez isso. Ele já determinou tudo que havia de acontecer a minha e a sua vida. E Ele controla conforme o plano que Ele já fez para o bem da glória do Senhor, não para nós. Afinal de contas, como diz o nosso catecismo, a primeira pergunta é: o nosso objetivo na terra é glorificar a Deus, usufruir de Deus, gozá-lo para sempre. E para isso, Deus tem um poder soberano controlando nossas vidas, a sua família, as suas indas e vindas. Mesmo quando você não ora, Deus está lá trabalhando. Mesmo quando você esquece de ler a palavra de Deus durante a semana inteira, você vai lembrar da Bíblia antes do culto, porque tem que vir para cá, porque tem que demonstrar que é crente muitas vezes. Deus está controlando a sua vida. Deus é soberano. Deus tem um poder absoluto sobre todo o universo. Deus, Ele tem os seus planos todos perfeitamente decretados, através da sua perfeita sabedoria. Foi a primeira coisa que Jó reconheceu. E o segundo ponto que Jó reconhece aqui, que acontece com Jó, é que, verso 3 e 4, ele diz: Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. A segunda questão: quando você entende que Deus é soberano, que Deus tem todo o poder, que Deus é grande demais para nós compreendermos, que Deus, Ele controla tudo o que acontece. Diz Jesus que não cai uma folha de uma árvore se Ele não deixar. Quando você entende isso, quando nós, como cristãos, entendemos que tudo está sob o controle dEle, nós, consequentemente, entendemos o segundo lado, que nós somos tão ignorantes referente a Deus. Nós não entendemos Deus, irmãos. É demais para nós. Como pode? Se você lê Abacuque, por exemplo, Abacuque se perguntou disso. Mas Deus, como você pode fazer isso tudo? Como você pode usar o ímpio para corrigir os teus filhos? Deus fala assim: eu posso. Ele é Deus. Muitas vezes nós queremos controlar a nossa vida, achamos que somos Deus do nosso destino. Não somos. Deus é soberano. E Jó, então, ele reconhece, ele fala assim: na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. O segundo atitude que Jó teve foi se colocar no seu lugar, se submeter à sua insignificância diante do poder e da glória de Deus, se colocar na sua posição como pó, como cinza. Foi isso que ele falou para a esposa dele lá, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito o nome do Senhor. Eu sou pó, e ao pó voltarei. Eu estou parafraseando, claro, né? Mas a ideia é essa. Jó, então, aquele que
um dia teve os seus recursos, se gabava da sua sabedoria. Jó, que um dia foi um dos homens mais ricos do Oriente, agora reconhece diante do Senhor que ele falou besteira, falou asneira, falou demais. Então Jó reconhece diante de Deus a sua falta de entendimento, diante de todas as suas queixas que ele fez a Deus. Claro que Jó não passou esse período todo sem questionar ao Senhor. Deus exatamente não nos proíbe de questionar, de buscar respostas. E é para isso que Ele deu a sua resposta através da palavra dEle. Nós devemos buscar entender o que estamos passando. Não podemos querer controlar o que estamos passando. Somos pequenos demais para o Senhor. Somos pequenos demais para entender a soberania de Deus. Eu estou falando aqui, mas eu não entendo perfeitamente ela ainda. Você sabe disso. Paulo diz que só vamos entender perfeitamente na glória. Até lá somos convidados então a buscar, a ler a palavra do Senhor, ter comunhão com Deus, buscar respostas em orações, questionar a Deus por quê, para quê. Mas entendendo sempre que Deus é soberano e nós somos criatura, somos pó, somos o vaso de barro na mão do oleiro. Tem vários textos que nós podemos citar para entender isso. E foi essa segunda atitude de Jó. Ele reconheceu sua falta de entendimento, ele reconheceu o quanto estava errado, e agora ele mudou a sua disposição. E agora ele passou a adorar e a querer servir a Deus. Não mais a se queixar-se do sofrimento, não mais se queixar-se do porquê, mas apenas reconhecer que Deus é soberano e Ele merece adoração, e eu vou adorá-lo e vou amá-lo pelo que Ele é. Não exatamente pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Adorar é quando se adora a Deus pelo que Ele é. Ele é Deus. A terceira atitude de Jó, então, irmãos, agora que Jó, ele tem um conhecimento maior sobre Deus, que Deus é soberano, ele tem um conhecimento maior sobre ele mesmo, que ele era ignorante, estava falando besteira. A terceira atitude de Jó está no verso 5 e 6. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando você entende quem é Deus, o que Ele é, não o que Ele faz, mas o que Ele é, você entende que você é ignorante quanto à grandiosidade de Deus. E ao entendermos isso, só nos resta uma coisa, irmãos: nos arrepender. Nos arrepender de coração diante do Senhor. Não essas orações que nós fizemos na contrição, muitas vezes, eu comentei na IBT hoje, que muitos de nós chegamos na hora de contrição, aquele 1 minuto e meio, 2 minutos, parece uma eternidade para nós, que nós estamos pensando em tudo, menos em se arrepender diante do Senhor, mas um arrependimento sincero diante de Deus. Agora, Deus, agora eu te reconheço, o Senhor é soberano, eu sou pó, eu sou nada diante da tua grandeza. Me arrependo por tudo que eu falei quando eu passei a dor, por tudo que eu pensei quando o sofrimento chegou, por tudo que eu falei lá na avenida quando meu carro bateu, por tudo que eu falei quando vi a notícia que um parente meu, minha mãe, meu filho está com câncer, quando chegou a notícia de repente que a pessoa que eu amo, parente, conhecido, faleceu, por tudo que eu pensei que fazia, o Senhor não tem poder, o Senhor não existe. Porque o sofrimento e a dor querem nos tentar a fazer isso, não é verdade? Eu estou falando de causa própria agora, mas eu passei por tudo isso. Quando chegou a notícia que minha mãe estava com câncer, foi muito doloroso. Mas quando eu lembrei, na hora, minha irmã me ligou, na hora eu lembrei todas as mensagens que minha mãe me ensinou. Desde que eu tinha 11 anos de idade, que ela levou para a igreja, nunca parou na obra do Senhor. Quando ela teve câncer de garganta, quando ela não pôde pregar o evangelho, ela se entristeceu muito, irmãos. Mas até a última palavra que ela pôde falar, ela fez. Eu fiquei muito triste, muito mesmo. Só que eu já estava em Curitiba. E uma coisa que me restou a fazer é agradecer a Deus por tudo que Deus me fez, pela minha mãe que nos ensinou, eu e mais 4 irmãs, a viver na presença do Senhor, sem um pai, e me fez a ensinar e compreender que eu estou aqui para servir ao Senhor. Independente do sofrimento, da dor, independente se eu tenho a carne do que eu queria, a picanha, se eu tenho ovo para comer,
se eu tenho dinheiro para fazer uma excursão, um cruzeiro, ou se eu tenho gasolina para ir para o culto. Independente disso tudo, Deus é soberano, eu sou pequeno e eu me arrependo por tudo que eu penso referente a Ele. Interessante é quantos de nós, são tantas dores, tanto sofrimento, tantos problemas um atrás do outro. 2020 nos mostrou o quanto nós somos fragilizados espiritualmente. Pessoas nem lembram mais o que é adorar o Senhor, a congregar. Tem gente que não lembra mais o que é pegar numa Bíblia, se não for transmitido pela internet. As pessoas com o sofrimento e a dor, vai, em vez de buscar ao Senhor, entender quem Ele é, se arrepender, começa a endurecer o coração. Começa a querer controlar a sua vida. Começa a querer fazer a sua própria agenda diante do Senhor. Começa a dizer, ó Deus, eu quero fazer isso, 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 então o Senhor se conforme aqui, por favor, porque eu tenho minha agenda, o Senhor tem que cumpri-la. Quando de nós não fizemos isso hoje? Tiago nos fala que isso é a maior loucura como pode fazer, né? Você não pode determinar nada da sua vida. A sua agenda, se não estiver para a glória do Senhor, certamente ela não vai se cumprir. Porque tudo é para a glória de Deus. Você percebe ali que a referência que Jó faz no final do verso 6, eu me arrependo no pó e na cinza. Essa referência, irmãos, traz um peso muito grande ao arrependimento, porque não foi só apenas um choro, foi uma humilhação, não apenas interna, mas externa também. Foi algo parecido com o choro que Pedro teve depois de negar Jesus, lembra? Que foi lá que ele se converteu, naquele choro. É o choro, é a contrição que nós muitas vezes esquecemos como que funciona. Estamos tão duros, tão cheio de nós mesmos, com o ego tão massageado, que não há mais arrependimento, não há mais lágrima, nossas orações são secas. Então, o sofrimento, ele é benéfico, ele é bênção, porque Deus usa o sofrimento para nos levar a esse momento. É nesse momento que nós reconheceremos quem é Deus. Quando nós entendermos que Ele é soberano, que nós somos pequenos e nos arrependemos do que nós fazemos, pensamos, como nós dirigimos a nossa vida. Nesse momento onde nós chegamos contritos, abatidos, porque afinal de contas diz o Salmo que um coração contrito e abatido Deus não rejeita. Quando de nós, irmãos, estamos tão duro pela a Covid, sabe? Se 2020 nos tornou tão seco, duro, parece a mulher de Ló, uma estátua, não tem vida, não há sentimentos na nossa adoração, não tem mais quebrantamento. O culto é entrar, cumprir as normas e sair, pronto, só esperar a bênção do pastor e cumprir meu trabalho da semanal. Quando nós já não compreendemos mais que Deus é soberano, toda lágrima que cai dos seus olhos, Deus está vendo, Ele é soberano, Ele está lá. Ele é onipotente, onipresente. E creia, se está passando por isso, Deus sabe. A Covid não pegou Deus de surpresa, pegou nós que somos cristãos, mais ou menos de surpresa. Deus não. Nós não estávamos preparados para isso, Deus estava. Nós que nos abatemos, e batemos muito com isso, Deus não. Deus sabia exatamente as pessoas que Ele levaria com Ele nesse período, e as pessoas que Ele usaria para converter ao Senhor com esse período, e as pessoas que Ele usaria para reformar a sua ideia de Deus, de quebrar o seu coração em meio aos problemas. Porque todos nós somos secos até um parente aparecer com a notícia que está com Covid, não é verdade? Nós vimos na congregação isso aí, tivemos alguns irmãos que tiveram parentes com Covid. Aquele irmão se transformou, virou agora um avivado, ora até como nunca orou na vida, canta como nunca cantou. Os sofrimentos, eles nos conduzem a isso. Então, irmãos, devemos deixar atribuir todas as coisas que acontecem conosco, primeiro, à ação de Satanás.
O único onipotente é Deus, Satanás não. E também não podemos no cair do erro de achar que Deus não está governando tal situação em sua vida. Ele está lá. Nada foge disso. Afinal de contas, assim como foi para Jó, é um conforto quando entendemos que tudo que acontece conosco, nós, filhos de Deus, está sob o controle de Deus, não é verdade? Último exemplo aqui, irmãos. Eu fui para Joinville visitar minhas parentes e na volta nós batemos o carro e graças a Deus saiu todo mundo liso, né? Tudo bem. E eu vi nos olhos dos meus filhos têm 10 e 9 anos, o quanto eles estavam aterrorizados. Mas quando eu peguei na mão deles, levei para o canto da BR, eles se tranquilizaram. Porque eles sabiam do que tinha acontecido. Estava patente, estava o carro batido na frente, todo mundo estava com desespero. Mas o seu pai estava com ele. Mesmo em meio ao problema, o pai estava lá. O pai levou ele para o canto, o pai abraçou ele, que estava frio, foi bem na serra, estava frio. Os pais estavam ali, cuidando dele. Tirou o casaco, colocou no filho para suportar o frio. Deus faz diferente conosco? Não faz. Ele faz melhor. Diz Jesus, se você, sendo homem, pode dar um bom alimento para o seu filho, imagine Deus. Se você se compadece com seu filho quando está com choro, dor, febre, imagine Deus. Creia então, irmãos, entenda que quando nós reconhecemos que Deus é soberano, nós somos ignorantes, muitas vezes, quando falamos e agimos. Isso nos leva a nos arrepender diante do Senhor. Essas atitudes nos trazem um conforto para nós, afinal. Aí lá você vai dizer, igual disse aquele irmão, lembra? Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. O mundo todo caiu, mas está tudo bem com a minha alma. Que Deus nos abençoe, nos ajude a aplicar a sua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus.